Ah, legal. Deixa eu só posicionar bem aqui. Certinho. Tá me ouvindo bem? Te ouvindo bem. Boa noite. Tá certo. Agora vamos lá para o Facebook. Eu agradeço o pessoal que está nos acompanhando já aqui pelo Instagram, pela paciência. Nós estamos entrando aqui em duas plataformas simultâneas no Instagram e no Facebook. Só um momento, nós já vamos entrar aqui no Facebook. Isso, bom, já estamos aqui no Facebook. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, a presença de todos, vocês que estão entrando, nos acompanhando. Nós já estamos fazendo live aí já há algumas semanas e hoje, pela primeira vez, nós estamos transmitindo simultaneamente aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Obrigado aí pela presença de todos, continuem com a gente, permaneçam aqui conosco, divulguem aí para as pessoas, coloquem lá no Stories, coloquem lá no feed de vocês, e porque hoje nós temos uma live muito interessante, muito importante. O tema vocês estão vendo aí, vocês, especialmente quem está no Facebook, consegue ver na tela o tema Projeto de Vida para a Juventude. E a minha convidada de hoje é a Tainá. Tainá, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito esse convite para fazer essa live tão importante para a gente, nesse tema também tão importante que nós podemos tratar, especialmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a gente vê a juventude dispondo do seu tempo de muitas coisas não tão interessantes assim, né? E aqui uma oportunidade de adquirir um pouco de conhecimento, um pouco até de partilha, né? Porque você, como jovem, pratica isso, vive isso e pode partilhar isso com todos os que forem nos acompanhar. Bem-vinda, Tainá. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite. Assim como o Marcos disse, meu nome é Tainá, eu tenho 25 anos, eu sou da cidade de Itapevi, né, faço parte da Igreja Católica, da Renovação Carismática Católica, mas estou aqui por um intuito que eu acho que é muito bacana, né? Eu entendi, em um momento dado da minha vida, a importância de um projeto de vida e queria trazer isso para vocês de uma forma um pouco mais prática nesse bate-papo. Eu acho que tudo que a gente aprende durante a vida é importante que a gente compartilhe para que gere frutos para outras pessoas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E quando a gente partilha, a gente não só faz o outro crescer, faz o outro aprender, como nós também crescemos e nós também aprendemos, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Tainá, antes de a gente começar efetivamente, eu gostaria de pedir para vocês que estão nos acompanhando, eu acabei de falar, né? Mas compartilhem lá, convidem as pessoas para participarem da live conosco. E durante a nossa conversa, durante esse nosso bate-papo, pode ser que alguém queira perguntar alguma coisa. Pode ser que alguém tenha alguma dúvida, né? Então, por favor, pode mandar aí a sua pergunta aqui no chat, né? Nós estamos, para facilitar, como nós estamos aqui em duas plataformas, né? Nós vamos, aqui na live, talvez nós consigamos responder aqui no Facebook, mas aí depois no Instagram a gente pode tá vendo como fazer também, tá bom? Tainá, nesse tema, projeto de vida para a juventude, eu gostaria de começar já batendo assim, né? O que é um projeto de vida? Excelente pergunta, né? Então, quando a gente fala de projeto de vida, é importante que a gente entenda primeiro que é um projeto, né? Então, um projeto é um plano de se fazer alguma coisa. E quando a gente fala desse projeto de vida pessoal, é um plano que a gente pode fazer dentro da esfera pessoal, profissional, financeira, espiritual, enfim, em qualquer área da nossa vida.
E isso é um divisor de águas, porque ele permite com que a gente entenda o cenário que nós estamos, o que a gente pode fazer para que isso, de alguma forma, se altere, para que a gente encontre a finalidade do que a gente deseja. É algo que eu acho muito bacana, é que, assim, para mim, particularmente, minha vida ela tomou um sentido de projeto a partir até de uma leitura, né, que eu queria compartilhar com vocês, que é do livro Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem, mas ele foi um grande estudioso, né, da nossa história e fundador também da logoterapia. E ele traz, dentro desse livro, que é o Em Busca de Sentido, que foi esse livro que me despertou sobre a necessidade de um projeto de vida pessoal, ele traz a importância de se encontrar um propósito. E eu queria resumir projeto de vida pessoal como um propósito. Eu acho que é a palavra que mais se encaixa nesse sentido do que a gente tem que trazer para as outras pessoas, né? Então, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido, né? Então, se a gente tem um Muito propósito interessante. claro, lá na frente a gente consegue entender como a gente consegue atingir esse resultado, né? Então, o projeto de vida pessoal, se eu puder resumir em uma palavra, seria propósito. E você, olhando, observando assim as pessoas, observando ao seu redor, você acredita que as pessoas têm um propósito? Essa é uma pergunta muito complexa, viu? Eu entendo que propósito ele tem várias nuances. A primeira dessas nuances, ela se equivale às etapas de vida que cada pessoa está, né? Então, eu tenho um propósito como criança, eu tenho um propósito como jovem, eu tenho um propósito como adulto, eu tenho um propósito como idoso, e partindo desse pressuposto, nem todas as pessoas têm um propósito. Por isso que a gente vê tantas pessoas hoje em dia que estão patinando em alguma área da sua vida porque não sabem onde quer chegar. Então, é até aquela velha frase, né? Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar vale. Né? Então, eu acho que isso é o que é mais impactante na falta de propósito das pessoas é justamente isso. Se você não tem uma direção, qualquer lugar é suficiente para você. Sim, então nesse caso, como um projeto, nós precisamos ter um propósito, né? E o propósito, como você disse, né? Você mencionou muito bem aí Viktor Frankl, a gente precisa ter um sentido, né? Um rumo para onde nós devemos ir, onde nós queremos chegar, não é verdade? Qual que é a importância, Tainá, de um projeto de vida para a juventude, já que nós colocamos isso aqui como tema da nossa live, né? Então, qual que é a importância disso para a juventude? A importância é máxima de um projeto de vida para a juventude. Até como jovem, Marcos, eu consigo te dizer N dificuldades que nós, como jovens, enfrentamos diariamente, como até mesmo nos afirmar como protagonistas da nossa história. Sim. Então, nós, como jovens, nós precisamos ter um projeto de vida para que nós não caiamos numa desesperança. Se nós olharmos, por exemplo, só o cenário que nós estamos vivendo em 2020, né? É um cenário Sim. super, super particular, né? Um cenário de pandemia, um cenário de medo, de insegurança, é um cenário que muitos dos nossos planos eles foram aí balançados aí com os acontecimentos do dia a dia. Então, muitas pessoas tinham alguns sonhos, projetos, planos para esse ano que tiveram que ser postergados ou até mesmo cancelados, né, em virtude dos fatores externos, né, em virtude do que tem acontecido com a pandemia. Então, a importância de você ter um projeto de vida na juventude é de que você não perca a esperança de mudar. Né? E o jovem, ele é o principal, ele é a principal ferramenta que a sociedade tem de mudança. Então, no jovem tem toda a radicalidade, no jovem tem toda a energia, no jovem tem toda a criatividade e tem toda a força para mudar qualquer situação da sociedade. Né? Então, Sim. é de suprema importância que o jovem ele tenha um planejamento a curto, médio e longo prazo para que ele se torne uma pessoa melhor e também torne um mundo melhor, né? No seu papel como filho, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como cidadão. Né? Então, é de suma importância que o jovem ele tenha um projeto de vida, ele tenha onde colocar as suas esperanças.
Sim, e o jovem tendo esse projeto de vida, Tainá, eu acho que, principalmente na questão do jovem, né, eu acho que todos, na verdade, têm que ter esse projeto de vida, mesmo não sendo jovem, falam na idade fisiológica, né, mas o jovem tendo um projeto de vida, isso é muito bom, porque provavelmente mesmo que ele ainda não consiga conquistar, realizar da forma como ele idealizou, ele vai trazer um bem para si e para a sociedade no decorrer do tempo, né, no decorrer desse tempo entre o planejamento, o projeto dele, até o seu alcance, até a sua conquista, né, isso traz um benefício. Trazendo benefício para ele, traz um benefício também às pessoas ao redor, porque ele vai estar desempenhando algo não só para ele, né, mas todo o ambiente que ele convive também vai estar usufruindo dos benefícios que ele vai conquistar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que quando nós mudamos, tudo que está em nossa volta muda, porque a nossa visão muda, né? A gente deixa de ter aquela visão reducionista, aquela visão que está amparada em um único aspecto e a gente consegue olhar as coisas de uma forma mais generalizada, né? Então, se eu mudar, as coisas podem mudar ao meu redor, né? Então, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, não pelo que o outro faz, mas se nós formos esses agentes de mudança, né? Então, se nós tivermos essa iniciativa, as pessoas ao nosso redor elas vão se contagiar com essa iniciativa positiva de mudança. Sim, sim, né? E sobre um projeto, a gente está falando evidentemente aqui da juventude, né? Sobre um projeto para a juventude, não significa que nas outras fases, nos outros momentos da vida, a pessoa também não possa continuar tendo um projeto, criar um novo projeto ou rever mesmo os próprios projetos, né? Antes de você continuar falando, eu quero saudar as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela internet, no Instagram e também aqui no Facebook, as pessoas que estão deixando aqui o seu boa noite, né? As pessoas que estão acenando aqui para a gente, sejam todos bem-vindos, né? Não deixem de compartilhar aqui a nossa live, convidar os amigos, colocar lá no Stories, fazer tudo isso que as pessoas já têm feito aí em todas as nossas lives, né? Quiserem também fazer perguntas, né? Nós vamos ficar disponíveis aí para fazer perguntas, né? Então, enfim, Tainá, antes de eu fazer uma outra pergunta que eu anotei aqui, fala um pouco dessa questão de planejamento, de projeto, não só na etapa da juventude, né? Mas fazer isso em outras etapas da vida também e as consequências disso. É super importante, Marcos, desde de criança, que nós sejamos já impulsionados e que os nossos pais eles já criem um ambiente que estimule o planejamento. Né? O mal de muitos adultos que não conseguem realizar os seus planos é porque eles não aprenderam, enquanto crianças, a fazer isso da melhor forma possível. Né? Então, enquanto criança, por exemplo, eu ainda não sou mãe, né? Mas sou tia. Né? Então, Sim, sim. eu vejo pela criação, por exemplo, da Manu, que é a minha sobrinha, que a minha irmã e meu cunhado, eles buscam trazer uma rotina de planejamento para ela. Né? Então, Sim. isso desde as crianças bem pequenininhas, isso deve ser criado nas famílias, essa rotina de planejamento. Né? Então, o que pode ser um planejamento quando a gente olha lá para a criança? É a hora do estudo, a hora do brincar, a hora do rezar. Né? Então, olhando todas as atividades da família, precisa-se ter uma rotina para que a criança entenda o benefício do planejamento e para que ela entenda a consequência disso. Então, se eu estudo aqui, faço todas as minhas lições, o que eu tenho de consequência? Então, é importante que os pais, lá desde a primeira infância, eles já estimulem esse tipo de ambiente para a criança, para que a criança entenda o que é colher esses frutos do que ela fez. Né? Então, se eu estudo, se eu brinco, o que eu tenho de consequência? Isso lá na primeira infância. E enquanto adolescente, jovem, né, a gente vê que essa relação de consequências, muitas vezes acontecem as consequências e a gente não se planejou para nada do que aconteceu. Normalmente
principalmente o período da juventude, a gente vê como um período de radicalidade, é um período de Sim, rebeldia, de enfrentamentos pessoais, mas muitos desses enfrentamentos que nós temos na nossa fase de juventude, eles poderiam ser feitos de uma forma diferente se nós tivéssemos nos planejado. Um exemplo disso é o vestibular. Então, na fase da juventude, por exemplo, se eu me dedicasse mais lá no ensino médio, por exemplo, para adquirir todo sim. aquele conhecimento, tivesse já estudando em paralelo no cursinho, não sei, tivesse alguma outra didática de estudo, eu teria muito menos problemas lá na frente no meu vestibular. Né? Então, muitas vezes a gente só quer se preparar para o vestibular lá no último semestre pré-ENEM. Né? Então, tem várias coisas que a gente conseguiria se planejar. E quando a gente fala de adulto, por exemplo, na constituição de uma família, se eu consigo ter um planejamento familiar, eu entendo quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, eu fico menos apertado, eu consigo passar a investir, né? Eu não tenho que escolher qual conta tem que pagar, né? Eu tenho uma Aham, liberdade maior de viver, né? E o planejamento, ele gera liberdade, e a liberdade de escolha. sim. Quando a gente não se planeja, a gente vive as escolhas que a vida traz para a gente. Então a gente só vive uma consequência dessas escolhas. É complicado você, eu não sei se posso falar dessa forma, né? Mas ficar o tempo todo contando com a sorte, né? Seja, como as pessoas costumam dizer por aí, né? Seja o que Deus quiser, né? Uhum. E na verdade, especialmente você se apresentou aqui como católica, e eu também sou, né? Mas poderia ser de alguma outra denominação também, mas assim, nós acreditamos em Deus, não significa que devemos largar tudo nas mãos de Deus, até mesmo porque Ele nos deu grande capacidade, grande inteligência para poder justamente efetuar um planejamento, né, pensar nas coisas, nos organizarmos, né, e com certeza o resultado, fruto dessa organização, é uma vida, não só uma vida tranquila, mas como de certa forma próspera também, ainda que Sem você dúvida. não seja muito, como que eu posso dizer, muito financeiramente muito privilegiada, né? Mas é próspero naquilo que, no sentido de que você consegue aquilo que você quer, sabendo, né? Eu não consigo daqui a um ano, mas eu posso conseguir daqui a 2 anos, ou eu posso conseguir daqui a 6 meses, dependendo da forma como eu vou administrar a minha vida, né? Eu acho isso muito interessante. Mas assim, você comentou aí do seu cunhado, né? O seu cunhado e na educação ali da sua sobrinha, e com certeza você conhece outras pessoas que seguem alguma linha semelhante, e com certeza você segue também essa linha, mas você acha que as pessoas têm dificuldades de se planejar? Sem dúvida. Sem dúvida. Existe uma questão cultural do brasileiro deixar para a última hora, né? Não sei se provavelmente você já até ouviu isso, né? Ah, todo brasileiro ele deixa tudo para o final. Né? Então, assim, é o dia 30 é o último dia da declaração do imposto de renda. A hora que as pessoas vão declarar imposto de renda é no dia 30. Né? Então, as pessoas elas têm essa mania de protelar as coisas, né? De ficar procrastinando as coisas. Né? Então, existe uma questão de luta, né? De luta que nós temos que ter contra toda a nossa preguiça, toda a nossa. Porque, naturalmente, o que a gente tem essa vontade de, vamos esperar, deixa as coisas acontecerem, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Porque, no fundo, a gente tem uma esperança de que as coisas se resolvam sem que a gente tenha que atuar, né? Mas essa vida à mercê da sorte não é a vida que a gente deve ter, né? Até porque nós somos protagonistas da nossa história, né? Então, eu brinco até que nós conjugamos a nossa vida na primeira pessoa, a vida é Sim, minha, né? Então, para que a vida seja sua, né? Então você precisa ser protagonista dessa história. Então você não pode ficar à mercê de, não deu certo mas amanhã vai dar. Mas o que você fez para que amanhã dê certo? Né? Então a gente tem que parar de viver as sombras da nossa história. A gente tem que começar a escrever a nossa história de uma maneira efetiva e não deixar isso na mão de outras pessoas. nesse sentido, dá para a gente fazer uma leitura que as pessoas estão conjugando a própria vida na segunda ou na terceira pessoa? Sem dúvida, sem dúvidas. Né? Então, isso a gente pode fazer um paralelo muito interessante disso com a carreira. Né? Então,
muitas pessoas elas entendem que a carreira delas ela é condicionada a uma promoção que a empresa dá. Mas não, a Aham. carreira é sua. Você é quem determina a hora que você quer fazer uma transição de carreira, é você quem determina isso. É claro, né? Existem as burocracias do ponto de vista empresarial com relação a essas outras questões, mas você é quem traça os limites. Se você é detentor, por exemplo, partindo do pressuposto da empresa, né? Então, se você é detentor da tua carreira, é você que determina o teu sucesso. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você cumprir as metas, os valores, enfim, do que a organização te Sim. traz, mais você está próximo de alcançar aquilo que você almeja, que é aquela promoção ou transição, enfim. Né? Por quê? Porque a carreira é sua. A carreira ela não está na mão da empresa, a empresa define o que você vai ser quando você crescer. É você quem determina isso. E se aquele ambiente ele não te propicia isso, e você entende que você pode, além, você tem o livre-arbítrio de mudar de empresa, por exemplo, ou mudar de estilo de Sim. vida, ser um microempresário, enfim. Sim, Porque a decisão está na nossa mão. eu ouvi você falando assim, até lembrei de uma frase que eu vi, não tem nem muito tempo, a pessoa disse assim, você tem que saber sempre aquilo que você deve fazer no momento seguinte, né? Que é a mesma coisa que Uhum. planejar, que ter um projeto, né? Se eu sei que depois da live eu tenho uma outra atividade, né? Eu tenho um curso online para fazer, ou então até mesmo eu vou descansar e eu sei que eu vou levantar de manhã, eu vou fazer ali a minha higienização pessoal e depois eu vou trabalhar e tal horário, no horário definido eu vou almoçar, né? Acho que fica muito fácil de realizar ali os objetivos, né? Eu acho que talvez o mais difícil, não por. O mais difícil de se fazer, não pela complexidade, mas pela falta de costume, é saber o que você vai fazer, é ter determinado ali o que você precisa fazer em cada momento, em cada etapa do seu dia, né? Sem dúvida. Para mim, eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, né? Então, para quem me conhece sabe disso. Então, para mim é uma luta. A organização, para mim, não é algo simples. Então, todas as noites eu sempre tenho o planejamento do que eu tenho no dia seguinte no trabalho, por exemplo. E essa foi a Uhum. forma que eu encontrei para que eu não me esquecesse de nenhuma demanda, né? Porque quando você não é naturalmente assim, quando não é algo seu, né? Você não é nato disso, você tem que ter disciplina, né? Então, a Sim, disciplina ela faz parte do processo. Então, para mim, é um processo de reeducação para que esse novo modelo vire hábito. Né? Um sim. exemplo que eu tenho disso foi até dentro da minha trajetória. Né? Enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu tomei a decisão de que eu queria fazer um intercâmbio. Então, Uhum. eu tive que fazer um planejamento orçamentário dentro da minha graduação para que eu conseguisse, além de pagar minha graduação, custear a mensalidade, né, enfim, do meu intercâmbio. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fiz o intercâmbio, não tive nenhum problema financeiro, justamente porque eu tinha me planejado durante a graduação. Né? Aí eu Uhum. pensava assim, nossa, mas não sobrava nada. Enquanto eu fazia faculdade, trabalhava, não sobrava valor nenhum. Mas quando eu tomei a decisão de fazer o intercâmbio, sobrava o valor do intercâmbio. Por quê? Olha Porque eu só. comecei a me reorganizar as minhas finanças, entender o que era prioridade para mim, para que eu conquistasse esse objetivo. E a mesma coisa, quando eu fiz esse processo, eu tive a definição de que eu queria continuar estudando inglês e que queria fazer minha pós-graduação. Né? Então, eu tive que ir me encontrando dentro das minhas contas o que era a prioridade para que eu alcançasse esses objetivos. Mas a disciplina, né? Você olhar e entender o que eu quero hoje. Ah, hoje eu quero isso. E o que eu quero amanhã? Amanhã eu quero aquilo. Então, o que eu preciso fazer hoje para ter aquilo amanhã? E também viver o hoje, porque Sim. o mal de muitas pessoas é que elas não vivem as suas etapas de vida. Né? Então, nós temos muitos jovens frustrados porque não viveram a sua infância. Nós temos muitos adultos frustrados porque não viveram a sua juventude. Então, cada etapa de vida ela tem que ser vivida moderadamente ao ponto de que eu alcance meus objetivos futuros, mas eu também vivo o presente, né? O estar aqui agora. Né? Então, é importante que a gente sempre modere, porque muitas pessoas também elas abrem mão de tudo que tem no presente, porque daqui a 20 anos eu quero realizar tal coisa.
poxa, mas e se daqui a 20 anos você não realizar essa coisa? Você não viveu toda aquela história durante esses 20 anos Sim. e você deixou de alcançar aquilo, né? Então é sempre um trabalho de equilíbrio, né? De temperança mesmo. Sim, porque ao mesmo tempo que você está pensando no futuro, porque daqui a 20 anos você pode realizar algo muito importante, você tem que estar vivendo também o seu presente, se planejando para o seu presente também, né? Nossa, eu achei isso muito importante, né? Muito importante. Além desse fato que você falou assim, de que daqui a 20 anos você pode ter mudado de ideia, a verdade é que a gente nem sabe se vai chegar lá, né? Não é um mau agouro, né? Mas é uma realidade humana, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, nós temos que ter, sim, um planejamento do futuro, mas também vivendo um planejamento presente, né? E essa questão da disciplina que você falou, né? Eu lembrei, tem uma pessoa de muita estima minha, de frequentar a casa dela, né? Vou lá na casa dela, tem lá na geladeira um papel, né, colado, escrito lá todas as atividades do dia, né, para serem cumpridas, né. Então eu achei muito interessante, né. Até estou tentando fazer alguma coisa semelhante, né? Mas assim, é muito interessante, porque você sabe aquilo que você vai fazer, você sabe onde você quer chegar, conquistando aquilo que você queria chegar, você pode pensar em outras coisas além daquilo, não é verdade? Sem dúvida. É algo que a gente precisa aprender a planejar para o presente, né? É que a gente só associa o planejamento para algo futuro, mas se a gente começar a planejar melhor para o presente, a gente vai viver um futuro melhor, porque é uma questão de colheita, né? Então, se você fizer no presente algo bom, lá na frente você tem a lei da semeadura, né? Então, é um processo natural, né, da vida. Uhum. Mas a gente está habituado a só olhar a longo prazo. E aí e também a gente cai também em um outro problema, porque quando a gente olha só a longo prazo, a gente passa a protelar as nossas decisões também. Porque aí eu penso assim, daqui a 30 anos eu quero comprar minha casa própria, daqui a 30 anos. Então não faz Uhum. mal se eu não começar hoje. Eu posso começar semana que vem, porque é só daqui a 30 anos. Né? Então, são vários riscos que a gente corre quando a gente fala também do longo prazo, né? Quando a gente não vive isso no dia a dia. Uhum. Bom, Tainá, você falou aí de uma experiência que você teve aí, né, no seu planejamento para você fazer um intercâmbio, né? Agora, se eu fizer uma pergunta assim mais pessoal, né, você tem grandes planejamentos para um futuro próximo? Eu tenho, eu comecei, na verdade, faz mais ou menos um ano e meio, né, um processo de planejamento de aprendizagem. Então, eu tenho investido muito em cursos voltados para a minha área, cursos voltados. Eu trabalho em capital humano, né? Mas há mais ou menos um ano e meio eu tenho estudado bastante, né? Então, eu tenho um outro planejamento de início já de uma nova pós, Sim. até todo mundo brinca, né? Nossa, nem começou, você está pensando na outra, tem que pensar já na outra, né? A gente tem que trabalhar dessa forma, porque senão a gente chega lá na frente e aí pensa, vou ficar tranquila aqui um pouquinho, já estudei o que eu tinha que estudar, já estou estável. Então, esse é um plano que eu tenho, esse projeto de aprendizagem, na verdade, até 2022 eu já tenho um ciclo de aprendizagem já montado. Uhum. Essa questão da pessoa, o ser humano, ele, acho que pela natureza dele, né, biologicamente falando, sempre vai estar buscando um certo nível de conforto, né, um certo nível de, como que eu posso dizer, de sossego, que é natural e as pessoas têm a liberdade de desejarem isso, né, e de ficarem de buscarem, né? Eu quero trabalhar para ter um conforto, para ter um sossego, né? Para deitar na minha rede e descansar. Mas esse tipo de situação,
ao mesmo tempo que pode parecer um bem, ela pode também impedir que alguma coisa grande, alguma coisa nova possa acontecer, né? Como eu não quero dizer assim, num tom que a pessoa pudesse de repente se ofender, falar assim, é um acomodado. Não, né? Mais uma vez, as pessoas têm a sua liberdade, mas à medida que nós nos acomodamos, né, as coisas novas deixam de acontecer, né? Sem dúvida. E o mundo é muito volátil, né, Marcos? Né? Então, cada vez mais, o próprio ambiente ele te exige mudanças. Né? Então, uma prova disso é o que a gente tem vivido todo dia. Todo dia tem sido uma novidade. Né? Então, as empresas que não têm se reestruturado ou não têm aberto os olhos para o mercado, que não têm olhado para a tecnologia ou que não têm se reinventado, muitas empresas têm fechado. Né? E a mesma coisa vale para nós. Né? Todo dia nós temos uma oportunidade de reinvenção. E por que não? Eu acho que essa é a pergunta que determina as coisas. Né? Então, quando a gente tem um novo desafio, em vez de nos questionar como, onde, para quê, como, por que não? Né? Então, por que a gente não pode se arriscar mais? Por que a gente não pode fazer mais? Ou estar aberto à mudança? Porque a mudança é um processo natural e a mudança faz bem. E se lá na frente também não der certo, tudo bem. Foi uma tentativa e a gente segue de novo. Eu acho que mais importante do que, como você disse, né? É claro que tem estilos de pessoas diferentes, cada pessoa ela acaba se portando de uma forma diferente, mas mais do que isso, é você entender que você não pode estar condicionado apenas àquela situação do que você está vivendo, né? Que em time que está ganhando se mexe também. Né? Sim, Então, mesmo numa situação positiva, é importante que a gente esteja aberto para que coisas novas aconteçam. sim, é verdade. Bom, Tainá, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui nos acompanhando no Facebook e também aqui no Instagram. Hoje nós começamos, você foi a privilegiada de nós começarmos aqui com uma live em duas plataformas ao mesmo tempo, né? Nós não nos acomodamos aqui somente numa forma de transmissão, mas nós buscamos aqui uma outra forma também. Eu quero agradecer as pessoas que acompanharam a gente aqui no Instagram, começar aqui pelo Instagram, a Gláucia, a Patrícia, o El, o Jonathan. O Jonathan tinha até pedido, né? Precisa ir no Instagram, Tiago Vicente, Maria Lúcia, o Ivan, Cíntia, né? Aqui ele vai atualizando, né? É difícil de ver, mas as pessoas que acompanharam aqui, perdão se eu estou deixando de falar o nome, né? Mas a Dayana, a Daniela, o Tiago, a Marieta, a Clotilde, a Ruth, Florisvaldo, a minha esposa aqui no Facebook também, o Ivan, o Anderson. Obrigado por todos vocês que estão nos acompanhando, né? Que nos acompanharam até agora, que mandaram aqui os seus comentários, que compartilharam a participação de todos vocês que nos acompanham aqui semana a semana é muito importante, né? Tem feito o nosso trabalho render, tem feito aqui o nosso trabalho se multiplicar. Muito obrigado a todos, né? E a má notícia é que, bom, nós chegamos aqui ao fim do nosso tempo, né? Já ultrapassamos aqui os 36 minutos de live, graças a Deus, mas eu tenho certeza que é um assunto que pôde colaborar, que pôde agregar, não só para os jovens, né? Mas para os adultos também, para as crianças que vierem, de repente, assistir essa nossa live, né? É um assunto de extrema importância. Tainá, mais uma vez, muito obrigado pelo seu sim, né, para as pessoas que estão aí do outro lado da tela, que estão nos acompanhando. Chamei a Tainá ali de última hora. Tainá, vamos lá, vamos fazer. A Tainá prontamente atendeu, né, e se preparou para isso. Isso tem nos dado, tem me dado, né, uma satisfação enorme, uma satisfação imensa. Tainá, muito obrigado e muito obrigado a todos que estão nos acompanhando também. Gostaria que você pudesse fazer a sua despedida também aí, Tainá. Obrigada, viu, Marcos, pelo convite. É sempre bom partilhar, né? Compartilhar ideias. Né? Planejamento é um assunto super importante e a gente tem que
e aproveitar das redes sociais para que assuntos importantes eles venham à tona. Né? Muito obrigada a você que está aí na sua casa e que acompanhou, que compartilhou, que esteve aí conosco com os comentários. Né? Então, contem conosco. Né? Então, se vocês tiverem também mais alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, a gente vai respondendo vocês também. Muito obrigada, viu, gente? Legal. Só vou ler aqui um comentário do El, né? Ele colocou aqui agora, quase por último. Deus abençoe, essas ações são muito importantes, perseverem. El, vamos perseverar, vamos fazer o possível para estar também com esse tipo de planejamento, com esse projeto, com essa forma de organização, levando a alguma coisa, levando um bem aí para toda a nossa sociedade. Muito obrigado, mais uma vez, boa noite a todos e até a próxima live na quinta-feira que vem. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço.